Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar, dando minha opinião nesse quadro diferente que eu fiz aqui no nosso canal Animal TV, sobre dois assuntos relacionados a animais. Um deles, deixa eu até pegar no computador aqui, um deles é sobre o fechamento do zoológico no Parque Beto Carreiro World. O parque eu conheço, não sei se a maioria das pessoas conhece, é o maior parque temático da América Latina, um parque grande que emprega muitas pessoas e tem vários brinquedos, uma diversão bem bacana, assim, um parque bem legal. Eu gostei bastante na época que eu fui já há bastante tempo atrás, mais de 10 anos acho. E além de todos os brinquedos, as atrações, tem shows e tem um zoológico também. Pelo que eu li e pelo que a gente sabe da história, o zoológico ele vem dos animais que o fundador, o Beto Carreiro, para quem lembra, nos anos 80, anos 90, ele foi bem famoso aqui no Brasil, que era um personagem, né, uma personagem que mostrando assim um cowboy brasileiro que usava um chicote, um cavalo, acho que chamado Faísca, se não me engano, e ele veio de circo. Então os animais, o começo da história do Beto Carreiro, acho que antes até da fundação do parque, era utilizando os animais de circo. Então elefantes, chimpanzés, eu acho que tinha um leopardo que ele tinha de estimação. Quem é mais da minha idade, ele lembra nos anos 80 ele indo nas atrações de televisão, nos Trapalhões e tal, e levava esse leopardo. Eu acho que é isso, gente. Pode até confirmar aí nos comentários. E os animais utilizados para circo, que hoje é proibido no Brasil, ainda bem, passaram depois para zoológico. Eu já trabalhei em zoológicos e eu sei como é a convivência e o profissionalismo de zoológicos sérios. Volto a dizer, existem vários zoológicos diferentes no mundo. Zoológicos já fechados em muitos países, que eram horríveis, deixavam animais encarcerados, e zoológicos ótimos, como eu trabalhei no Zoológico de São Paulo, Zoológico de São Bernardo do Campo, que eu sei que são ótimos, e trabalha bastante com educação ambiental, com reprodução de espécies ameaçadas, com bem-estar animal, com plano de manejo de animais de espécies brasileiras ou até de fora, né, espécies exóticas, assim, que dá para trabalhar no plano de manejo, reproduzindo espécies para que eles voltem à natureza. O papel do cativeiro é super importante, gente. Tem gente que é contra, que joga muita pedra nisso, mas é muito importante, que fala só em santuário. Santuário, para quem não sabe, é manutenção de animais em áreas onde as pessoas, público, não tem acesso. Então as pessoas não visitam esses locais. E esses bichos ficam lá, um bem-estar, num lugar amplo, onde eles recebem cuidados veterinários, alimentação e tudo mais, sem visitação. Porque muita gente vincula a visitação como exploração do animal, que é uma outra discussão. Esses santuários, né, no Brasil, que eu conheço é o de elefantes, que tem no Mato Grosso, enfim, eu não sei quantos, mas ele tem que ter uma receita, ele tem que ter condições de bancar esses animais, que não é fácil. Alimentação e cuidados veterinários, de cuidado de tratadores, e biólogos e todos os profissionais inseridos nisso, não é fácil, é bem caro. Então, como que vai manter esses bichos? Zoológicos sérios, voltando a cerne desse assunto, ele mantém esses profissionais, biólogos, veterinários, tratadores, enfim, zootecnistas e tal, e trabalham com isso que eu disse, com educação ambiental, que é muito importante. Eu venho dessa linha, eu sou educador, sou professor. Educação ambiental é muito importante. Os cuidados veterinários e pesquisas publicadas e tal, o aprendizado que tem com esses cuidados, com esse contato com os animais, e a questão do bem-estar animal, com trabalhos de enriquecimento ambiental, e toda a etologia, todo o comportamento do animal dentro de zoológicos. Zoológicos modernos trabalham assim, e zoológicos antigos, que não têm condições no mundo, que eu já vi, acho que um que foi fechado no Oriente Médio, não lembro o país agora, que eram condições terríveis, né? Não tem por que ter zoológicos assim. Bom, o Beto Carreiro World optou agora, e tem no seu site, eu pesquisei, tem até um vídeo explicando toda a história do zoológico no parque Beto Carreiro, e a história, o porquê dessa opção. E eles falam que não vão ter mais essa linha de zoológicos, não vão manter mais esse lado do parque de um zoológico inserido aos brinquedos e os shows e espetáculos.
e dizem que esses animais serão destinados a outros locais que possam abrigar esses bichos, ter esses animais com condições legais. E eu acredito que sim, porque existe fiscalização, né? Então o IBAMA vai fiscalizar tudo isso e outros órgãos estaduais, tal, o destino, a destinação desses bichos. Não falou onde, se serão santuários ou outros zoológicos. Não sei também se o zoológico do Beto Carreiro teria que passar por adaptações, porque existem normativas do IBAMA que cada espécie, determinada espécie, ela tem que ter condições de tamanhos de recintos, de tudo que aquela espécie necessita. Alimentação correta, se é um animal que precisa de um lago grande, se é um animal que precisa de mais sombra, se são animais, espécies que precisam de uma temperatura ideal, dentro de uma faixa, se são animais, enfim, tudo isso existe normativa e tem que ser seguido, senão o local zoológico ou o parque, ele recebe multas por isso, né? E o animal e o recinto tem que ter adaptações. Não sei se é isso que ocorreu no Parque Beto Carreiro, eles tiveram que ter a opção de falar, então a gente não quer mais zoológico e opta por enviar esses animais para outros locais. Isso não foi dito e não foi dito também para onde eles vão. Mas certamente vão para locais que possam receber de forma adequada esses bichos, tá bom? Então, como eu disse, é um histórico de circo, que é proibido animais, passou para o zoológico, hoje eles optam em não ter mais animais, tá bom? Agora, é importante eu ressaltar isso que eu já mencionei nessa minha opinião, que zoológicos sérios têm sua grande importância sim, cativeiro tem importância sim, não de exploração, mas de educação ambiental. Por exemplo, eu uso esse exemplo constantemente, porque é algo que eu vi. Um falcão peregrino, que é uma ave migratória, que chegou num determinado local onde eu trabalhei, com a asa amputada por causa de linha de pipa, de cerol em linha de pipa. Nunca mais esse bicho vai voar. E um falcão, ele depende totalmente do seu voo, né? Lógico, é um caçador, topo de cadeia alimentar. E o bicho com asa amputada, qual o destino dele? Cativeiro ou eutanásia. Não vai viver mais na natureza. Você vai soltar e vai morrer de inanição, predado no chão, sem saber voar. Então, seria eutanásia. Ou ele viver em umas condições legais de alimentação, de cuidados, em cativeiro. É uma opção ideal? Na minha opinião, sim. Então, esse animal e outros exemplos que eu poderia dar, ele viveria assim, tá bom? Meu relógio de parede aqui, eu gosto de coisas antigas e tem meu relógio que tocou agora. Não ligue para isso, é um barulho a mais aí, não quis por isso. Que vergonha, né? Não esperava isso. Tem outro que vai tocar também. Mas voltando ao assunto aqui. É uma opção sim, zoológico assim. E você trabalharia também o quê? A educação ambiental. Então, quando você sempre monitorada por agentes ambientais, por biólogos como eu, que trabalhei bastante em educação ambiental, algo monitorado, com todo o histórico, por que esse animal está aqui, quais as condições que o trouxeram aqui, quais os objetivos de ter esses animais aqui, as curiosidades também, que é um grande gancho para a gente passar boas informações. Isso vale muito, pessoal. Eu cresci assim, vendo grandes reportagens, grandes informações e aprendi bastante com isso, a respeitar, a conhecer mais os animais, a natureza. A gente só preserva aquilo que a gente conhece, isso é fato. Não adianta eu cercar, ter um bicho no lugar, ou, enfim, não adianta nada. Não adianta tacar pedra, quem fala? Outro relógio. Não adianta tirar pedras, quem fala assim, eu sou contra ter o bicho assim, e você come carne, ou você se alimenta de vegetais, sou vegano, mas, não sei, não estou criticando vegano, mas uma pessoa fala, sou vegano, vegetariano, sei lá o que, tal, mas come alimentos que vêm de uma área desmatada onde vivia bichos. Sabe, a gente tem que conviver com o que existe hoje e saber adaptar com as coisas. 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem que se adequar a essa situação. Então, isso sobre o zoológico. Mais informações que surgirem sobre o zoológico do Beto Carreiro, eu vou conversar com vocês. Mas minha preocupação agora é para onde esses animais vão e o destino deles, né? Certamente eu confio nisso, que eles vão para locais bons para eles, para esses bichos, para essas espécies, porque lá tem animais grandes, como girafas e elefantes, por exemplo, tá bom? Grandes felinos com leões e tigres e tudo mais, que vieram desse histórico que eu disse de circo e agora zoológico, bem cuidado, com grandes profissionais que trabalham nesse zoológico,
alguns que eu conheço também, tá bom? Esse é um assunto. Outro assunto de bem-estar animal, que eu pesquisei e recebi essa mensagem, algumas pessoas escreveram para mim falando, comente sobre isso, é uma vinícola, também questão só que aí de bichos de vida livre, animais soltos, né? Ou seja, in situ e ex situ, eu estou falando dos dois aqui, mas uma vinícola no Pantanal, a entrada do Pantanal, que emprega muitas pessoas, recebe, tem restaurante, a vinícola e tudo mais, eu vou achar a região aqui. E essa vinícola, como a entrada do Pantanal, eu vou ler aqui a reportagem. A área fica no distrito que pertence a Aquidauana, 141 km de Campo Grande. A entrada do Pantanal gerou reclamação de moradores da região. Por quê? Araras azuis, que são da região, animais lindíssimos, um dos símbolos, na minha opinião, do Brasil, um animal maravilhoso. Eu gosto do grupo de psitacídeos, bastante dessas aves aí, desde periquitos pequenos até as grandes araras. Aliás, o maior psitacídeo do mundo é a arara azul, aqui do Pantanal. Elas estão indo para essa vinícola, para as plantações de uva, para as parreiras e comendo as uvas. E o dono da fazenda aqui, ele está usando o método que é soltando rojões aqui, fogos de artifício para espantar as araras. E aí tem gente a favor e gente contra, como todo assunto. E eu sou super favorável a debates, a essas situações. Umas pessoas estão falando, mas vocês querem mais é que feche essa vinícola que emprega tantas pessoas da região e vão embora? É isso aí? Então, ter desemprego aqui na região seria melhor? O que a gente faz? O que vão comer? Não sei o quê. E o dono, eu vou achar aqui também a reportagem, o dono, o proprietário da vinícola, ele admite que usa equipamentos sonoros, mas afirma que a produção dos vinhos é feita com telas e garante que existe uma área específica livre para que as aves possam se alimentar. Usamos um equipamento sonoro com decibéis controlados para direcionar os pássaros para a área que eles possam comer suas uvas. Já vou comentar. E aí as pessoas da região falam, nossa, são fogos todas as manhãs, e aqui tem idosos na região, crianças autistas, enfim, como qualquer população, qualquer bairro ali, como qualquer lugar. Bom, vamos lá. Primeiro, você quer construir uma vinícola, uma pousada, restaurantes, o que for, em área, aqui tá falando até uma APA, viu? Se não me engano, eu li em algum lugar aqui, que é uma área de proteção ambiental. Mas enfim, você constrói numa área que tem animais na natureza, primeiro passo o que é? Respeitar esses bichos dali. Afinal de contas, você está invadindo o espaço deles. Primeira coisa. Todo lugar que você vai construir tem que ter um controle de fiscalização e tem que ter uma compensação ambiental. Eu trabalhei bastante nisso também. Se você vai no local que eu falo, vou ter que fazer um manejo de vegetação, eu vou ter que retirar tal árvore, tal árvore, tal. O órgão fiscalizador estadual ou municipal vai emitir uma autorização ou não e vai pedir uma compensação. Você vai tirar uma árvore daqui, você tem que compensar. Isso depende de leis estaduais ou municipais, né? Compensar com um plantio de 10 outras árvores, ou de 2, 2 para 1, 5 para 1, não sei, isso depende, como eu disse. Se é isso, você está se adaptando ao local. Se você chegou na área de Pantanal e tem diversos animais, aves, você vai espantar os animais desse local? Por favor, né, dono? Ninguém está pedindo aqui para fechar o local. Ninguém está pedindo para ter desemprego. O que a gente pede é uma adaptação. Se você entra no local onde tem onça pintada e eu vou ter gado, ela vai atacar o gado, lógico, é muito mais fácil ela caçar um bezerro lerdo do que um cervo do Pantanal. Então eu tenho que arcar com esses prejuízos e remediar isso. Se eu estou fazendo uma vinícola com uvas doces, numa área que tem muitas aves, no caso é araras azuis, elas lógico que vão lá querer comer essas uvas. Não precisa ser muito esperto para pensar isso. O correto é o quê? Espantar com fogos? Eu estou direcionando com aparelho sonoro, como ele disse, ou fogo, seja lá o que for, para uma área que eu deixo elas comerem. Não está direcionando nada. Você está espantando e você está interferindo em toda a fauna da região e nas pessoas da comunidade próxima também. Por favor, né? Porém, ele fala também que ele está cercando com telas essa plantação de uvas. Aí tudo bem. Se você evita que os animais chegam sem espantá-los de qualquer forma, ou atirando pedra, fogos de artifício, seja lá o que for, tudo bem, aí é válido. Da mesma forma que tem gente que fala, um gavião aqui na região, um lagarteio está atacando minhas galinhas, matando os pintinhos, galinhas, comendo os ovos. Pô, cerca esses bichos.
Então o correto é criar galinhas, patos, seja lá o que for, num viveiro cercado, né? Num galinheiro cercado. Tela em cima, embaixo, os bichos ali, tudo bem. Aí eu crio solto aqui. É lógico que ao invés de caçar um jacu que sai voando, a jaguatirica vai caçar uma galinha, o pintinho, que é muito mais fácil, muito mais lerdo os animais domésticos do que os silvestres, né? Então a adaptação tem que ser, acima de tudo, com respeito. Você está chegando numa área autorizada, tudo bem? Então você vai adaptar as condições daquela área, aos animais que vivem ali, às plantas, às cheias e tudo, de córregos e tudo mais. São adaptações com total respeito. E isso vem desde sempre, desde a expansão do homem, quando ele passou a domesticar plantas, com plantações, e não saindo mais do local, e domesticação de animais. Por que existem as histórias de lobo mau? E a gente usa até hoje, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Pedro e o Lobo. Essas histórias foram inventadas, criadas lá na Idade Média, porque os lobos vêm caçando ovelhas e tal na Europa, né? Caçando ovelhas, e o gado, galinhas e tal. Então vamos deixar o lobo com a fama de lobo mau, para todo mundo atirar e matar o lobo. E eles sumiram de vários locais. Então, com falta de respeito total. E essas histórias a gente usa, muitas pessoas, muitos professores usam em escolas até hoje, né? Até hoje. Então a gente tem que respeitar sempre o ambiente que nós estamos vivendo. Lembrando que nós vivemos na mesma casa, o planeta Terra, que não é só nosso. A gente divide com várias formas de vida, tá bom? Essa é a minha opinião. Deixe suas opiniões aí também nos comentários e a gente pode debater, nunca discutir, mas debater as opiniões. Respeito a opinião de todo mundo e é legal trazer outras visões. A de vocês, a minha e por aí vai. Legal? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.